Já parou para pensar como os maiores bancos do Brasil continuam lucrando bilhões, mesmo quando o país enfrenta uma das piores crises econômicas? Enquanto milhões de brasileiros apertam o orçamento, atrasam contas e recorrem a empréstimos para sobreviver, os 5 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa somaram mais de 120 bilhões em lucro líquido só em 2024. Isso mesmo, 120 bilhões em um ano marcado por inflação alta, desemprego crescente e juros estratosféricos. Mas afinal, qual é o segredo deles? Será que existe algum truque invisível onde transforma crises em oportunidades? Ou será que somos nós, clientes, que sem perceber, alimentamos essa máquina de lucros recordes? Nos próximos minutos, vamos abrir a caixa preta do sistema bancário brasileiro, revelar os bastidores que ninguém te conta e mostrar como os bancos blindam seus lucros enquanto a economia sofre. Se você quer entender como proteger seu dinheiro e parar de pagar caro sem perceber, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa saber dessas informações. Prepare-se para o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga o seu relacionamento com o seu banco. Você sabia que, no Brasil, os bancos ganham dinheiro mesmo quando a economia está no vermelho? Parece impossível, mas a lógica deles é simples e brutal. A regra do jogo sempre favorece a casa. Enquanto empresas fecham, o desemprego cresce e famílias perdem o poder de compra, os bancos têm modelos de negócios construídos para lucrar tanto na alta quanto na baixa. Eles operam com 3 pilares que os blindam contra crises. Pilar número 1. Eles ganham com o seu dinheiro parado ou em movimento. Mesmo quando você deixa o seu dinheiro parado na conta corrente, o banco o utiliza para investir em títulos públicos e aplicações de baixo risco, com retorno garantido. Ou seja, enquanto o seu saldo aparentemente não rende nada, o banco está fazendo o seu dinheiro trabalhar para ele. Curiosidade, em 2024, os 5 maiores bancos brasileiros movimentaram mais de 8 trilhões em ativos. Boa parte disso vindo do dinheiro dos clientes. Quanto maior a crise, mais gente precisa de crédito. Quando o desemprego aumenta e a inflação dispara, muitas pessoas recorrem a empréstimos e cartões para pagar contas. Resultado: mais juros, mais tarifas, mais lucro. O relatório do Banco Central mostrou que, mesmo durante a pandemia, os bancos aumentaram o faturamento com o crédito em mais de 25%. Eles controlam o risco e te transferem o prejuízo. Ao contrário de outros setores, o sistema bancário brasileiro tem uma das maiores proteções regulatórias do mundo. Quando há inadimplência, os bancos compensam aumentando juros, renegociando dívidas e criando novos produtos para manter a lucratividade. E quem paga essa conta? O cliente, sempre. Imagine o seguinte: se a economia vai bem, os bancos emprestam mais e lucram. Se a economia vai mal, os bancos aumentam as tarifas e os juros e lucram também. É um jogo em que eles nunca perdem. Você já percebeu quanto dinheiro o seu banco ganha sem que você perceba? Acredite, essa engrenagem é tão silenciosa quanto eficiente. É o motor secreto que faz os bancos registrarem lucros bilionários, mesmo quando a economia parece estar desmoronando. Juros, o ouro escondido nos contratos. Em 2024, a taxa média de juros do cartão de crédito no Brasil ultrapassou 430% ao ano. Isso significa que uma dívida de R$1.000 pode virar mais de 5.000 em apenas 12 meses. Quem não consegue pagar o valor integral da fatura acaba caindo na chamada bola de neve da dívida. E os bancos lucram 5 vezes mais com isso. Curiosidade, em um relatório do Banco Central, os bancos faturaram mais de 60 bilhões em apenas com juros em crédito rotativo em 2023. Número 2. Tarifas, cobrando até para guardar o seu dinheiro. Tarifas de manutenção de conta, TED, DOCS, PIX agendado, emissão de segunda via de cartão. É uma verdadeira lista interminável de cobranças. Segundo a Febraban, as tarifas bancárias geraram mais de 45 bilhões em receita para os bancos em 2024. Um exemplo prático:
Se você tem conta corrente em um banco tradicional, pode estar pagando até R$80 por mês em tarifas. Em 10 anos, isso significa quase 10 mil gastos apenas para manter a conta ativa. O lucro invisível, dinheiro parado além dos juros e tarifas explícitas. Existe um ganho silencioso, o rendimento do seu próprio dinheiro parado. Ao deixar valores na conta corrente, o banco investe esse dinheiro em aplicações de baixo risco e fica com o lucro quase todo para si. Você, cliente, recebe zero ou quase nada. Ou seja, até quando você não gasta, o banco lucra. E tem mais, essa máquina é programada para nunca parar. Juros altos e tarifas abusivas são tão lucrativas que os bancos não têm interesse em reduzi-los. Afinal, esses são um mecanismo que mantém seus balanços no azul, mesmo quando a economia está no vermelho. Existe um coração pulsante dentro dos bancos brasileiros, ele se chama crédito. É aqui que os lucros se multiplicam e onde a maioria dos brasileiros acaba caindo em armadilhas silenciosas. Os bancos sabem que, em tempos de crise, as pessoas precisam de dinheiro, e é justamente aí que eles oferecem soluções rápidas: cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, consignados, financiamentos. Parece um alívio, mas na prática é uma armadilha perfeita calculada. Cartões de créditos, o cavalo de Troia financeiro. O Brasil é o segundo país com maiores juros de cartão de crédito do mundo. Em 2024, a média chegou a 430% ao ano. Para os bancos, isso significa lucros astronômicos. Um cliente que deixa de pagar uma fatura de R$1.000 pode, em poucos meses, dever 3.000, 5.000 ou até mais. E sabe o que os bancos fazem? Continuam oferecendo mais crédito, empurrando o cliente para dentro de uma bola de neve impossível de parar. Empréstimos pessoais, o resgate que custa caro. Durante períodos de crise, o número de brasileiros buscando empréstimos aumenta mais de 35%, segundo dados do Serasa. Os bancos oferecem créditos fácil e rápido, mas com juros altíssimos. Exemplo real é um empréstimo de 5.000 a uma taxa de 8% ao mês. O cliente pode pagar quase 12.000 no final do contrato. Isso mesmo que você ouviu. Resultado: enquanto o consumidor se afunda em dívidas, o banco transforma o desespero em lucro recorde. O consignado e o financiamento imobiliário, o lucro garantido. No caso do consignado, o valor da parcela é descontado diretamente do salário ou benefício. Para o banco, o risco é quase zero, e justamente é por isso, o volume dessas operações ultrapassou 600 bilhões em 2024. Já no financiamento imobiliário, mesmo quando o cliente atrasa, o imóvel serve como garantia, ou seja, os bancos raramente perdem. No final das contas, os bancos não só ganham mais quando você usa crédito, mas também ganham quando você se endivida. É um sistema criado para estimular o consumo, mas mantê-lo refém dos juros. Se você acha que o dinheiro está parado na sua conta corrente, está simplesmente guardado no banco, prepare-se para uma surpresa. A realidade é que o seu dinheiro nunca está parado. Ele trabalha para o banco e rende muito para eles, mesmo que não renda quase nada para você. O banco investe por você e fica com o lucro. Quando você deposita R$1.000 na conta corrente, o banco não deixa esse dinheiro lá parado. Ele usa esses recursos para comprar títulos públicos, CDBs, fundos de investimentos e aplicações de baixo risco. Esses investimentos podem render 10% a 13% ao ano, mas quase nada disso chega até você. Enquanto isso, o saldo aparece intocado na sua conta, criando uma sensação de que o dinheiro está parado. O Tesouro Direto, a mina de ouro dos bancos. Títulos públicos federais, especialmente os atrelados à taxa Selic, são um dos maiores motores de lucro dos bancos. Com a Selic a 10,75 ao ano em 2024, os bancos compram esses títulos com altíssima segurança e retorno previsível. Para um cliente comum, investir diretamente no Tesouro poderia render muito mais, mas em vez disso, a maioria deixa o dinheiro parado na poupança ou na conta corrente. A quem lucra com o rendimento integral é o banco. Fundos de corretagem, o jogo duplo. Além de usar o seu dinheiro para investir, os bancos ainda te cobram taxa de administração quando você investe por eles. Isso significa que eles lucram 2 vezes mais, usando o seu saldo para gerar renda para o banco e ainda cobrando por ter acesso aos mesmos investimentos. Só em 2024, as receitas com taxas de corretagem e administração ultrapassaram 12 bilhões. A falsa sensação de segurança. Muitos clientes acreditam que, ao deixar
deixar o dinheiro parado no banco estão seguros, mas na prática o banco usa esses recursos para enriquecer. Quem poderia investir diretamente e ter bons rendimentos prefere deixar o banco fazer isso e ficar com quase todo o lucro. A cada real que você deixa parado, o banco faz esse dinheiro trabalhar para ele. É um sistema silencioso e extremamente lucrativo, principalmente em tempos de juros altos. Quando o Brasil está em crise, milhões de pessoas perdem empregos, empresas fecham e o consumo cai. Mas enquanto a maioria sofre, os bancos registram lucros recordes. Parece injusto, mas também é extremamente calculado. Spreads bancários, a gordura que cresce na crise. O spread bancário é a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que cobra ao emprestar. Durante crises, os bancos aumentam esse spread para se proteger contra a inadimplência. Resultado, mesmo com mais pessoas devendo, os lucros crescem. Em 2024, por exemplo, os spreads médios chegaram a mais de 30%, um dos maiores do mundo. Mais endividamento é igual a mais lucro. Em tempo de recessão, as famílias recorrem ainda mais ao crédito para pagar as contas, comprar alimentos e quitar dívidas antigas. Quanto maior o uso de empréstimos, cartões e cheques especial, maior é a receita com juros e tarifas. Curiosidade: durante a pandemia de 2020, enquanto milhões de brasileiros atrasavam contas, os 5 maiores bancos tiveram um aumento médio de 22% no lucro líquido. Parece justo? Renegociação de dívidas, um jogo inteligente. Quando um cliente não consegue pagar, o banco não perde dinheiro. Pelo contrário, ele oferece renegociações com juros embutidos, alongando o prazo e aumentando o valor total pago. O cliente respira, mas o banco garante um lucro ainda maior a longo prazo. A crise como oportunidade para novos produtos. Durante momentos de instabilidades, os bancos criam novos serviços, pacotes de crédito emergencial, planos de renegociação, fundos de investimentos seguros. Na prática, esses produtos são construídos para lucrar ainda mais com a insegurança financeira da população. O resultado final? Enquanto famílias cortam gastos e empresas lutam para sobreviver, os bancos batem recordes históricos de lucro. Mas por que isso acontece? Porque o sistema é desenhado para proteger o banco e não o cliente. Na crise, você paga mais, se endivida mais e assume mais riscos, enquanto os bancos se fortalecem. Depois de entender como os bancos lucram, chegou a hora de assumir o controle. A boa notícia é que existem formas simples, mais eficazes de reduzir tarifas, juros e custos bancários. E o melhor, você pode começar hoje mesmo. Fuja das tarifas escondidas. Muitos clientes pagam até R$80 por mês apenas para manter uma conta ativa, mas não precisam. Dica prática: use bancos digitais que oferecem contas 100% gratuitas. No Banco Central existe uma regra que garante pacotes essenciais sem tarifa para todos os clientes. Basta solicitar ao seu banco. Resultado: em um ano você pode economizar mais de R$900 só evitando tarifas. Isso é um bom dinheiro para muitas pessoas. Ou para todo mundo, na verdade. Negocie juros e dívidas. Pouca gente sabe, mas os bancos têm metas de renegociação e pode reduzir taxas para evitar inadimplência. Passo a passo rápido. Ligue para a central do seu banco, solicite redução da taxa de juros do cartão ou empréstimo. Use concorrência a seu favor, mostre propostas de outros bancos. Resultado: clientes que negociam podem reduzir juros em até 40%. Vai te ajudar, eu tenho certeza. Invista por conta própria. Um dos maiores erros é deixar o banco investir o seu dinheiro por você e ficar no lucro. Solução: use corretores independentes para aplicar diretamente em CDBs, Tesouro Direto e fundos de baixo custo. Isso pode aumentar o seu rendimento em até 300%, comparado a investimentos feitos dentro de bancos tradicionais. 4. Use a concorrência a seu favor. O sistema financeiro mudou. Hoje, bancos digitais e fintechs oferecem cartões sem anuidade, TED Pix gratuitos, juros mais baixos, estratégias inteligentes. Abra contas em mais de uma instituição. Compare tarifas e transferência. Escolha sempre a opção mais barata. Crie um hábito de monitorar suas finanças. Os bancos contam com o fato de que a maioria dos clientes não acompanha os próprios gastos. Use aplicativos gratuitos para controlar despesas, acompanhar tarifas cobradas e identificar cobranças indevidas. Quanto mais você entender para onde vai o seu dinheiro, mais difícil será para os bancos lucrar às suas custas. Com essas ações simples, você pode recuperar o controle financeiro, evitar juros abusivos e proteger o seu patrimônio. Mas ainda falta
falta um passo crucial: entender que a lógica do sistema bancário é se posicionar de forma estratégica para não cair em armadilhas. Depois de entender como funciona o jogo, fica mais claro: os bancos nunca perdem. Eles criaram um sistema onde, independente da crise, o desemprego ou a inflação, os lucros continuam crescendo. Vamos recapitular os principais pontos. Capítulo 1. Descobrimos que os bancos blindam seus lucros com modelos de negócios que ganham tanto na alta quanto na baixa. Capítulo 2. Vimos como juros e tarifas escondidos formam uma máquina silenciosa que drena bilhões dos clientes todos os anos. Capítulo 3. Entendemos o poder do crédito e como cartões, empréstimos e financiamentos são projetados para te manter preso ao banco. Capítulo 4. Revelamos como os bancos usam seu próprio dinheiro para investir e lucrar enquanto você recebe quase nada. Capítulo 5. Mostramos que nas crises os bancos crescem, aumentando spreads e criando produtos para lucrar com a instabilidade. Capítulo 6. Aprendemos estratégias práticas para se proteger, reduzir tarifas, negociar juros e investir por conta própria. O grande segredo? Os bancos não são vilões por existir, mas o sistema está desenhado para que eles sempre ganhem. E você não entende as regras do jogo. E se você não entende as regras do jogo, vai continuar pagando a conta da crise. O seu desafio a partir de agora é mudar de posição, entender como o dinheiro circula, escolher produtos financeiros inteligentes e deixar de ser apenas cliente para se tornar estrategista. Se este vídeo te ajudou a entender como os bancos lucram e como você pode se proteger, curta o vídeo, compartilha com amigos e se inscreva no canal. Assim como as pessoas poderão abrir os olhos para os bastidores do sistema bancário e fugir das armadilhas financeiras. Enquanto você dorme, o seu dinheiro trabalha. A pergunta é: para quem?